Como vocês estão? Estou empolgado com a palavra de Deus para a sua vida hoje. Quero ir direto para a palavra, continuando aquilo que falamos, e você deve estar alegre de receber a palavra. A Bíblia diz: a entrada das tuas palavras dá luz. Amém? Não importa qual seja a nossa luta. Às vezes a palavra não vai falar especificamente na área daquela batalha pela qual nós estamos passando, mas a entrada da palavra de Deus dá luz. Vai dar luz para aquela área também. Sabe quando você perde algo num quarto escuro? Vamos dizer que você perdeu as chaves do seu carro e você não sabe onde está. Amém? Você liga a luz do lugar e começa a procurar, porque a luz não vai revelar só a chave perdida, vai mostrar outros itens também. Precisamos da luz. Amém? Amém. Nós não amaldiçoamos as trevas, não reclamamos das trevas, não ficamos só olhando para as trevas e ficamos só desejando a luz. Amém? Nós acendemos a luz. Amém? Então a entrada das palavras de Deus dá luz. É a solução para todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Essas foram as primeiras palavras de Deus. Haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Que recebamos luz da sua palavra hoje. Amém? Na semana passada falamos sobre o que Deus está fazendo nesses dias, como profetizado por Isaías, no capítulo 59, que diz: então temerão o nome do Senhor desde o poente. E nós falamos do fato da restauração sobre o poder do nome de Jesus e como usar o poder do nome de Jesus vem do oeste. Essa revelação veio do oeste. Vimos isso acontecer recentemente. Mas perceba que aqui diz: a sua glória, temerão a sua glória desde o nascente do sol. E eu recebi essa revelação quando preguei alguns anos atrás em Tóquio, no Japão. E vocês sabem que o Japão é conhecido como a terra do sol nascente. Amém? Onde o sol nasce primeiro. Então, na verdade, a Nova Zelândia fala que eles são primeiros, mas aqui sabemos que está falando do leste. Amém? E em vez de falar do leste, está falando do nascente do sol. E eu creio que vai haver um avivamento, como nunca aconteceu antes nos países que são do leste, como o Japão, a Coreia do Sul e até na Coreia do Norte. Deus vai fazer algo. E na China, até chegar de volta a Jerusalém. Não quer dizer que Deus parou com o oeste, não. Ele só está acrescentando aquilo que ele já fez. E a sua ênfase nesses últimos dias vai ser que ele vai fazer que aconteça um avivamento no mundo inteiro, como profetizado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, todas as nações. Amém? Todas as pessoas no mundo inteiro, do leste, do oeste. Amém? No mundo inteiro. Muitos vão receber o batismo com o Espírito Santo. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, aleluia. Até os servos profetizarão, e a Bíblia diz: eles vão profetizar e eu mostrarei. Essas palavras caminham juntas. Eles profetizarão e eu mostrarei. Maravilhas, amém? Quando profetizarmos, Deus vai demonstrar suas maravilhas. Amém, glória a Deus, estamos vivendo esses dias. E a Bíblia diz que durante esses dias vai acontecer o seguinte: o inimigo virá como corrente de águas, e estamos vindo a acontecer mesmo no mundo hoje. E olha, eu não estou dizendo que essa é a única explicação, ok? Não estou dizendo que essa é a pandemia do coronavírus, mas eu quero dizer que também inclui isso. Nos últimos dias, o inimigo vai fazer coisas que vão cobrir a terra. Ele tenta imitar Deus, e Deus falou que como as águas cobrem o mar, amém? A minha glória cobrirá a terra. Amém? A minha glória será como as águas que cobrem o mar. E toda a parte do mar, na verdade, é água. Amém? Então a glória do Senhor vai cobrir a terra e o diabo tenta evitar isso e tenta imitar o que Deus faz, e por isso estamos vendo essa pandemia que está agora no mundo inteiro. Mas escute muito bem o que a Bíblia diz que vai acontecer. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E no hebraico, arvorar a bandeira é derrotar totalmente o inimigo. Amém? Deus vai fazê-lo fugir. Amém? Deus vai fazer com que ele seja eliminado? Glória a Deus. E qual é a chave? Vamos ler. O Espírito do Senhor vai fazer isso. Amém? Descansamos nele, não somos nós que vamos fazer, mas o Espírito do Senhor vai fazer isso. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. E no verso 21 nos dá um segredo aqui, olha. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência. Diz o Senhor desde agora
e para todos sempre. Perceba o Senhor falando, esta é a minha aliança, a aliança que o Senhor vai fazer conosco nestes dias, e sabemos que estamos vivendo esses dias. Somos as pessoas que vão viver esse verso 21. Seu Espírito está em nós, e as suas palavras, ele pôs na nossa boca. O que é isso? Eu sei que a palavra de Deus pode ser num idioma conhecido como o inglês, em muitos lugares do mundo, mas eu creio que esse tempo que Deus está falando aqui, quando Deus vai nos encher com seu Espírito que vai estar sobre nós, vamos falar na linguagem do céu. Vamos falar com o idioma do Espírito Santo. Perceba que a Bíblia diz que está conectado quando o inimigo vier como corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará bandeira contra ele. E 2 versos depois fala, essa é a minha aliança que farei com eles. O meu Espírito estará sobre eles e colocarei as minhas palavras nas suas bocas. Amém. As minhas palavras não se desviarão da tua boca, e queremos que nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo também, que eles caminhem nos caminhos do Senhor. Queremos que o Senhor cause um impacto na vida deles, amém? Mas a chave é quando você percebe a ordem aqui. As suas palavras não se desviarão da sua boca primeiro. Você deve manter a sua palavra na sua boca, amém? Depois então fala sobre estar na sua descendência, que são seus filhos, nem da boca dos descendentes deles, que são os seus netos. Amém? Nem da boca da descendência da tua descendência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Começa com você. Então faça isso. Não pare de orar no Espírito. O diabo quer fazer calar a sua boca. Ele quer também cobrir os poços como ele fez nos dias de Isaac. Nós também somos descendências de Isaac porque somos filhos de Abraão. E a única coisa que Isaac fez, a coisa notável que Isaac fez, foi que ele desentulhou os poços que o seu pai cavou. Mas o inimigo, que eram os filisteus, vieram e cobriram os poços. De fato, uma das primeiras coisas que os filisteus fizeram, que foi ruim, eles fizeram muita maldade no Antigo Testamento, era o inimigo número 1 de Israel. Amém? No Antigo Testamento tinha os heteus, os heveus e os amorreus e tudo mais, mas eles eram o número 1, e a primeira coisa que eles fizeram no Antigo Testamento foi, eles cobriram todos os poços que Abraão cavou. Amém? Estamos descobrindo os poços agora. Estamos tirando os entulhos. Deus está fazendo isso agora no mundo inteiro. O poço da graça. Amém? O verdadeiro evangelho da graça. Ele está descobrindo esse poço. Até o de cura. Amém? Um direito comprado pelo sangue. Amém? Para um filho de Deus foi comprado pelo sangue de Jesus, pelas suas feridas fomos curados. Ele está descobrindo também, nesses últimos dias, o poço da prosperidade, igreja. E não tenha medo desta palavra, não falamos de prosperidade como avareza ou para se engrandecer, estamos falando da bênção para abençoarmos. Ele está descobrindo isso e o diabo está cobrindo tudo isso. Amém? E alguns pregam contra isso. Mas eles mesmos têm 2 ou 3 casas, eles têm 2 ou 3 carros. Amém? E eles somente podem prosperar, mas os outros não. Não, igreja, é tempo da igreja prosperar, amém? Não estou falando de ser egoísta ou ser avarento. Não só eu, e todas as mensagens falam só sobre dar, dar, dar. Amém? Sobre dar para você. Não, não, mas tem um ensinamento que é muito verdadeiro e tem outro que é falso. Amém? E a verdade está sendo revelada. Glória a Deus. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Amém. Glória a Deus. Amém. O contexto ali é físico. Não tem nada a ver com riqueza espiritual, mas está falando, na verdade, que ele se fez fisicamente pobre. Amém? Onde? Na cruz. Para que pela sua pobreza enriquecesseis. E o contexto ali está falando sobre dar financeiramente. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus está revelando tudo isso, revelando as fontes dos dons do Espírito. Amém. Isso tem sido restaurado. Mas a igreja no passado cobriu tudo isso através de ensinamentos falsos e tudo mais, dizendo que os dons do Espírito não são para nós, não existem, amém, não precisamos mais deles, como se estivéssemos vivendo dias melhores, como se não estivéssemos precisando mesmo dos dons do Espírito Santo nesses dias atuais. Meu amigo, nós precisamos mais do que nunca, amém? E a Bíblia diz, seguir o amor, você deve seguir o amor, buscar o amor e desejar os dons espirituais, porque todos eles são importantes. Amém? Se você quer ver os dons do Espírito operando, siga o amor. Eu me lembro anos atrás, eu estava voltando para casa bem tarde da noite depois de uma reunião, e era uma reunião de líderes, e eu me lembro que eu estava correndo e eu estava dirigindo numa estrada, porque eu queria chegar bem rápido na minha casa, porque eu queria também assistir, e eu acho que era 1 hora da manhã, um campeonato que estava acontecendo naquele momento. Eu acho que era um campeonato europeu e eu estava alegre por poder ver o meu time favorito. Amém? Então eu estava indo para minha casa
Eu estava dirigindo nesta estrada e eu passei por um homem idoso que estava tentando atravessar para o outro lado daquela estrada. Eu passei por ele, nem pensei em nada, eu só dirigi. Eu passei por ele, mas de repente aquela compaixão, aquele amor do Senhor Jesus, a compaixão dele surgiu em mim e eu sei bastante que eu devia seguir o amor. Eu não estava em um lugar onde eu poderia me mover nos dons do Espírito, na palavra de conhecimento ou na palavra da fé, mas eu senti o amor e eu tinha que seguir este amor e sabia que este amor que estava fluindo através de mim, eu deveria seguir. E sabe o que eu fiz? Eu parei então no acostamento, eu parei ali um pouco e não tinha muitos carros por ali naquela hora da noite. Eu dei ré bem devagar e fui com muito cuidado até chegar onde aquele homem idoso estava tentando atravessar aquela estrada e ele estava bem longe do caminho que vai por cima daquela estrada, mas ele estava no meio da pista tentando atravessar. Então eu cheguei perto dele e saí do carro e o chamei. E eu me aproximei bem dele e não estava muito seguro para ele, ele já estava quase na pista e um carro poderia vir naquela hora. Então eu o trouxe até perto do meu carro e eu perguntei então a este homem: o que eu posso fazer pelo Senhor? Como ajudá-lo? E ele disse então: eu estou com muita fome, eu não comi nada ainda, estou procurando um lugar para comer. Então eu pensei: o que eu vou fazer agora? Eu encontrei uma pessoa com fome, eu não sabia o que fazer e perguntei para ele de onde você é. Ele disse de onde ele era, que era uma vizinhança bem perto. E eu perguntei para ele: você quer voltar para sua casa? Ele disse: não tem nada lá em casa. Eu não tenho absolutamente ninguém, sabe? E o meu filho, que na verdade não está nem em casa. E estou com fome. E eu pensei: o que fazer agora? Sabe? E eu disse para ele: vou te levar a um restaurante. Ele disse: não, eu tenho que ir a este lugar porque o meu amigo trabalha lá e ele sempre me dá comida. Mas você sabe onde é este lugar? Então eu disse para ele: vamos entrar no carro primeiro. Então ele entrou no meu carro. E eu comecei a dirigir, sabe, sem nenhuma direção, sem saber para onde ir. Disse: posso te levar a um restaurante? E ele disse: não, eu tenho que ir para aquele lugar, porque lá eles cuidam de mim, eles têm comida para mim. E no espírito eu comecei a orar. Eu segui o amor, e a Bíblia diz: segui o amor e procurai os dons espirituais. Certo? E eu disse: Senhor, eu não sei o que eu devo fazer para ajudar este homem. Senhor, o que eu vou fazer? E do meu espírito veio esta figura. Amém? Eu vi o restaurante que ele queria. Eu vi isso claramente. Ficou muito claro e eu perguntei a esse restaurante. E ele não era, na verdade, muito coerente. E ele disse: o meu amigo está lá neste lugar e ele sempre me dá comida para comer. Então eu disse: eu vou até lá e vamos ver. Então dirigimos até lá e era bem distante da estrada onde ele estava. E quando chegamos lá, eu comecei a sentir algo forte no meu espírito que o lugar era aquele. E quando saímos, começamos a caminhar e o primeiro restaurante, que na verdade é um lugar onde eles vendem café, e ele estava ainda aberto naquela hora, e um homem que estava trabalhando neste lugar viu o homem idoso e o chamou pelo nome. Eu sabia que eu estava no lugar certo. E então aquele homem que trabalha ali começou a falar comigo sobre como este homem idoso tem, na verdade, uma história muito triste e como o seu filho o abandona muitas vezes e ele sempre fica com fome. Uma certa vez o filho levou aquele homem idoso lá e aquele homem que trabalha ali disse para ao homem idoso que quando ele estivesse com fome ele podia ir ali. Ele disse: é uma história muito triste. E eu percebi então uma coisa, que o Senhor ama este homem. Amém? Se eu não tivesse seguido o amor, não teria manifestação deste dom. Às vezes queremos a manifestação dos dons, mas não seguimos o amor. Amém? Dê o primeiro passo. Amém? Dê o primeiro passo, faça isso, e então os dons vão fluir. Glória a Deus. E depois dessa história eu percebi que os dons do Espírito não são só para as pessoas da igreja. E não é somente também para a salvação ou para uma pessoa ser curada. Deus ama as pessoas, amém? Os dons podem se manifestar a qualquer hora. Amém? Se você é um professor, pode se manifestar. Talvez quando você estiver cuidando dos seus alunos e tudo mais, em qualquer idade, você vai ver que uma criança está passando por lutas, o Senhor vai te falar. Ou se você é um médico e você vai operar, o Espírito Santo pode te mostrar o problema. Nós já ouvimos muitos casos onde alguns médicos que são crentes deram o seu testemunho e eles contam que, quando estavam prestes a operar, o Senhor falou: o problema não é esse. Um pouco antes e depois descobrem que se tivessem feito aquela cirurgia, iria trazer mais complicações. O Espírito Santo fala assim. Você estuda, o Espírito Santo pode te mostrar tudo. Como estudar, como colocar o foco na matéria, amém? Glória a Deus. Olha, os dons do Espírito, a Bíblia diz que é para proveito de todo homem.
Aleluia! E já percebeu que as pessoas que não oram no Espírito, não oram em línguas, não veem as manifestações dos dons do Espírito? Então quero te encorajar, filho de Deus, a continuar orando no Espírito. Amém? E temos falado sobre a lei e a graça, e esta oração é algo especial e único somente para a aliança da graça. Durante a aliança da graça, vemos este dom se manifestando. Amém? Na verdade, esse tipo de oração não existiu no Antigo Testamento. Eles oravam no Antigo Testamento, mas oravam com um entendimento, que é limitado. Mas no dia de Pentecostes, se cumprindo o dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo e eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Amém? Nós falamos que é um discurso elevado, não é uma palavra qualquer, não é alguém que está tentando imitar, alguém que fala, mas é um discurso que é elevado e também é muito digno. Amém? A palavra lhe concedia ali. Então, é uma oração única, oração 2.0, que é muito especial para as pessoas da nova aliança. Amém? Que tem o Espírito Santo neles. Não só sobre eles, mas neles. No Antigo Testamento, o Espírito estava sobre eles. Vinha sobre eles para uma missão especial e depois os deixava. Amém? Vinha sobre Sansão. Amém? E Sansão pegou a queixada de um jumento e só lutou contra 1000 homens e os matou. Depois o deixava. Amém? Vinha sobre Davi. Amém? Ele profetizava e depois o deixava. Vinha sobre um servo de Deus, um profeta de Deus. Ele profetizava, então o deixava. Mas Jesus disse, o Espírito Santo que está com vocês. No cenáculo ele falou isso. Ele estará em você. Amém? E vai ser para sempre. Aleluia. Então nós somos o povo da nova aliança, temos o Espírito Santo em nós. E quanto mais você ora no Espírito, mais você é guiado pelo Espírito. E somente quando você é guiado pelo Espírito, Gálatas 5, nos fala claramente, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Não queremos estar sob a lei, porque se você está sob a lei, o pecado terá domínio sobre você, não é? Então, quando nós não estamos debaixo da lei, estamos sob a graça, o pecado não tem domínio sobre nós, mas se você está debaixo da lei, você está debaixo de maldição. A Bíblia diz que todos aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Então nós não queremos estar sob a lei, queremos estar sob a graça. Como fazer isso na prática? Amém? Não podemos só dizer estamos livres da lei, certo? E depois entrarmos debaixo de um outro jugo. Amém? Para os desejos carnais ou então qualquer outro jugo. Não devemos sair de um jugo e ir para debaixo de outro. Amigo, nós estamos livres da lei para seguirmos o Espírito. Amém? Você deve saber disto. O Antigo Testamento tem, na verdade, pessoas que seguiram a letra da lei. Certo o que foi escrito, mas as pessoas da nova aliança são pessoas da graça, amém? São pessoas que seguem o Espírito e vão mais do que cumprir o que está na lei. E a Bíblia nos fala assim, vimos recentemente, que quando seguimos o Espírito, a justiça da lei vai se cumprir em você e não por você, mas em você, quando você seguir o Espírito. Amém? Glória a Deus. Também vimos recentemente que esta é uma arma número 7 do Espírito Santo. Na verdade, todos os outros são para a defesa. Os itens da armadura de Deus. Para o crente, tem o capacete da salvação, que é a esperança da salvação, aquela expectativa de coisas boas para o seu futuro. Amém? Isso, na verdade, é colocar esse capacete, amém, da salvação, que na verdade é para a defesa, e depois temos a couraça da justiça, que protege o coração das acusações e da condenação do inimigo, certo? Guarda o coração de todo este mal. Depois tem o cinturão da verdade, amém, para estabilizar todas as armas, amém. Você coloca a espada no lugar que é segurado pelo esse cinturão da verdade. Temos também os sapatos do Evangelho da Paz, amém. Esse sapato do Evangelho da Paz é para você tomar posse da terra, amém. Por onde você vai, as boas novas chegam, glória a Deus. Você é uma bênção por onde você for. Depois temos o escudo da fé. E o escudo da fé também é usado para defesa, que serve para apagar quantos? Todos os dardos inflamados do maligno. A única arma que é para ataque é a 7ª. E Deus nunca para no 6, então é a 7ª. Ok? E qual é ela? Orando no Espírito. Amém? Orando no Espírito. E também fala da espada do Espírito. Young deixou dessa forma: colocando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o falar de Deus. Como manejar a espada do Espírito? Como recebê-la? É o rema de Deus. O falar de Deus é o rema de Deus. Como receber? Pela. É como começa no grego. Dia. Dia quer dizer pela oração,
e súplicas, orando em todo tempo no Espírito. E continua dizendo, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o Espírito de graça e súplica que Deus prometeu. Em Zacarias, eu creio, onde diz que eu vou derramar sobre a casa de Davi o Espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram. E esta profecia é uma profecia para o povo da nova aliança. Amém? É o Espírito de graça e súplica que eu creio que é orar no Espírito, como demonstrado aqui. E como receber o rema de Deus? Pela oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E declaramos que orar no Espírito não é orar com um tom mais alto, não é orar com mais entusiasmo, não é orar sendo guiado pelo Espírito no seu idioma. Não, a Bíblia diz que se eu oro numa língua desconhecida, se eu oro em uma língua desconhecida, amém, o meu espírito ora. Mais tarde ele diz, o que é isso então? Orarei com o meu espírito e orarei com o meu entendimento. Então você vê o contraste. Amém? Orar no espírito é falar novas línguas e orar no entendimento é falar em português. Ou qualquer idioma que você fala, certo? Cantarei no espírito e cantarei no entendimento. Então é muito claro quando a Bíblia fala sobre orar no espírito, é sempre orar em línguas. Amém? E amigo, Deus nos deu essa linda arma, e se você olhar em Isaías 59, você vai ver claramente Deus falando: logo depois do meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca. O próximo capítulo começa dizendo: levanta-te e resplandece. E você sabia que no original hebraico, quando a Bíblia foi escrita, não havia capítulos, certo? Então deveria ter continuado assim: as minhas palavras não se desviarão da tua boca. Então isso vai acontecer. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Perceba que aqui está muito claro, a Bíblia não está falando do milênio. Durante o milênio, as trevas não vão cobrir a terra. Amém? O Senhor Jesus vai estar aqui. Amém? Vai haver paz no mundo inteiro. Amém? Harmonia, aleluia, e também prosperidade. Amém? Saúde. Amém? Olha, está falando do tempo que estamos vivendo, o tempo do fim. Certo? A Bíblia diz para você se levantar e resplandecer. E isso porque o Espírito do Senhor está sobre ti, e as palavras que ele pôs na sua boca não desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da descendência da tua descendência. Aleluia! Glória ao nome de Jesus, vamos nos levantar e resplandecer, amém? E a Bíblia diz que num período de trevas vamos brilhar e as pessoas virão a nós, amém? Amém, antigamente nós íamos às pessoas, as pessoas vão nos procurar, amém? E agora temos pessoas que procuram por nós, online, e olha que os números estão cada dia mais e mais crescendo. Todo mês estamos vendo novas pessoas que estão nos procurando durante essa pandemia, escute isso. Temos saudades do congregar, mas Deus tem um propósito para um tempo como este. Mas nós temos visto vidas sendo transformadas, almas tocadas, o Senhor Jesus operando, e não estamos limitados ao tempo e espaço. Amém? O mundo está escutando a nossa pregação em vários lugares. Amém? Glória a Deus, no ano do tempo e espaço, que é o ano que o Senhor nos deu. Amém? Como segundo milagre, que é um milagre que foi além do espaço. Amém? E quando o Senhor me deu essa palavra no começo deste ano, eu não achava que, quando eu falasse deste milagre, algumas pessoas estariam recebendo milagres assim, não mais impondo as mãos sobre elas, não desse jeito, mas eu creio que isso vai acontecer de novo. Amém? Depois que passar toda essa questão de distanciamento social, muitas pessoas pensam de forma diferente quanto tempo isso vai durar, mas deixe-me falar isso. Amém? Até lá, nós estamos no ano do tempo e espaço, como aquele homem que Jesus falou para ele: vá porque o teu filho vive. E o seu filho, que estava a cerca de mais ou menos 20 milhas de distância, amém, lá em Cafarnaum, recebeu a palavra. Amém? E ele foi curado. Não é isso que está acontecendo? Eu estou orando e as pessoas estão recebendo. Elas estão recebendo nas suas casas. A palavra de Deus vai além do tempo e do espaço. Não é o pastor Prince, é o Senhor que vai além do tempo e do espaço. Ele é capaz de te tocar onde você está. Glória a Deus, você não está limitado ao tempo ou ao espaço. Isso não é lindo? Amém? Como o apóstolo Paulo, que pastoreava muitos além do tempo e do espaço, ele disse: contemplo vocês no espírito. Eu vejo a vossa ordem e firmeza. Ele via a ordem. Como ele via isso?
Ele via isso no espírito. Temos que nos tornar pessoas espirituais. Amém? Pastores e líderes, contemplem o seu povo no espírito. E o Senhor vai colocar no seu coração, ele vai mostrar aquilo que precisa de atenção na igreja. Amém? Nem tudo está perdido, na verdade, isso é muito desconfortável para a nossa carne. Mas o nosso espírito está mais vivo porque sabe que pode caminhar muito mais na fé durante esse tempo. E Deus nos prometeu algo novo. No Antigo Testamento, ele falou sobre o nosso tempo em Isaías 41, sobre uma nova arma. Olha isso em Isaías 41. Eis que farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos. Agora preste atenção. Essa expressão dentes agudos vem do hebraico que quer dizer duas bocas. Duas bocas, pifiof. Duas bocas, da palavra pei, sua boca. E continua dizendo, e os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Aqui diz que Deus fará de ti um trilho novo que tem dentes agudos. Vamos ver isso daqui a pouco, que tem duas bocas. O que quer dizer isso? E vamos ver então qual é a utilidade dessa arma. O que é um trilho novo? Aqui diz que você vai moer as montanhas, e as montanhas são problemas grandes. Jesus fala das montanhas em Marcos 11, que quando falamos a montanha seja removida e lançada no mar, pode ser uma doença, pode ser um problema no seu corpo, pode ser depressão, seja o que for. Jesus diz que se é um problema que é muito grande, que está na sua frente, fale com ele. Amém? Jesus disse, tenha a fé de Deus. Fale com ele. Diga, seja removido e lançado no mar. E assim acontecerá. Isso vai ser removido. E não duvide disso, creia que vai acontecer e isso vai acontecer. E Jesus continua dizendo o que você deseja. Quando você ora, creia que você vai receber e vai receber. E muitos de nós já conhecemos este ensinamento de falar com a montanha, mas o que acontece quando você fala? E parece que a montanha não está se movendo. Amém? Alguém vai dizer, continue falando, sabe? Deus tem outras armas para nós também, glória a Deus. Muitas vezes, quando algo não funciona, você não consegue vencer, você tem que usar uma outra ferramenta, amém? E eu creio que esta é a arma, porque você vai moer os montes, trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Todos os seus problemas serão abatidos. Se você gostaria que os seus problemas e doenças, aquele que o médico falou, que este problema que você está sofrendo é incurável, sabe, no natural, algo assim. Você gostaria que esses problemas se tornassem como a pragana, que o vento espalha? Amém? Vamos ver agora esse trilho novo. Esse trilho aqui era usado nos tempos antigos, quando eles se preparavam para a colheita, seja de trigo ou cevada, eles colocavam tudo aquilo no centro, e você pode ver ali um homem sentado no trilho. Esse trilho parece com aqueles carrinhos que as crianças brincam. Amém? Parece um brinquedo de criança, não é verdade? Mas Israel usava trilhos desse jeito. Eles usavam isso naqueles dias, quando eles se preparavam para a colheita, pegavam tudo e colocava aquilo no centro. E você vê agora um homem que está em pé sobre o trilho. Então eles pegavam apenas uma porção daquela colheita de grãos e colocavam ao redor em um círculo, onde passavam o trilho. Enquanto o boi puxava aquele trilho, alguns ficavam em pé ou sentados no trilho para colocar pressão sobre aquele grão. E essa pressão, então, separava o grão da casca e das folhas. Ok? Entendeu? Separava o grão da sua casca, porque debaixo deste trilho tinha algo desse jeito. Vamos ver uma foto? Isso. E vamos dar um zoom agora. E você pode observar, então, aqui tem algumas pedras que eles usavam. Colocavam isso debaixo do trilho. Colocavam debaixo do trilho essas pedras. E quando eles passavam por cima do grão, eles separavam o grão da casca para pegarem o grão. E era um trabalho complicado. O homem em cima do trilho só ficava indo ao redor, só ficava indo ao redor. Às vezes, sabe, como pastor, eu sinto que quando estou orando no Espírito, eu gosto de fazer isso, caminhar ao redor na minha sala, e eu fico caminhando em volta, só caminhando ao redor, e a sala não é muito grande para mim, mas me sinto como um boi indo ao redor, como este boi aqui, e eu começo a orar em línguas. Este é o meu novo trilho. Por que orar em línguas, pastor? Porque aqui diz, tereis dentes agudos.
No original, dupla boca. Uau! Ter duas bocas. Olha, essa é uma declaração forte. A palavra ali, ter duas bocas. Farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos. A palavra dentes agudos ali é dupla boca. A palavra em hebraico é peia, que é boca. Amém? E enquanto nós oramos no Espírito, estamos rodeamos a montanha adorando a Deus, você pode fazer isso o dia inteiro, como o povo de Israel rodeava as muralhas de Jericó, você rodeia o seu problema. Amém? Onde você estiver, você rodeia, glória a Deus, e você está subindo como se estivesse subindo as escadas caracóis. Amém? Você está subindo, orando no Espírito. E um problema que você diz, sabe? Talvez os médicos falaram que no natural vai demorar um tempo muito longo para você se recuperar, ou então é incurável, seja o que for. Continue orando, diga, Senhor, o homem falou isso. Eles querem ajudar, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. A Bíblia diz, e você diz que o teu Espírito Santo ore por meu coração, pelos meus pulmões, ou pelo meu fígado. Diga para o Senhor sabe, o Espírito Santo que está em você faz a oração perfeita. E ore no Espírito, comece a orar no Espírito. Olha, eu não disse que vai ser instantâneo. Muitas vezes, você vai ver que orar no Espírito não é como falar direto com a montanha. Amém? Você fala com a montanha. Muitas vezes a montanha se move. Oramos por pessoas e instantaneamente elas receberam a manifestação, seja de doença no ombro ou qualquer coisa assim. Eles têm a manifestação, como está em Marcos 11:3. Amém? Mas esta oração geralmente requer muito tempo. E eu te digo isso. A Bíblia diz que o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Ele se fortalece. Ele se edifica. Amo isso. Olha, nós pensamos, por causa do que a Bíblia diz, que quando eu oro em língua desconhecida, meu espírito ora, e isso é verdade, mas é uma conclusão errada que as pessoas dizem que se eu oro no espírito, só o espírito é edificado. Essa, na verdade, é uma percepção errada que temos, certo? Deste dom. Quando diz edifica-se a si mesmo, é totalmente espírito, alma e corpo. Sim, a oração vem do Espírito. Quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo que está orando. Amém? Pronunciada pelas cordas vocais. Amém? É o Espírito orando. Mas o benefício, aquele que fala em língua desconhecida, edifica-se. Seu espírito não, a si mesmo, o seu ser por inteiro. Olha o que acontece. Depois de alguns dias que você estiver orando sobre um problema, vamos dizer, você está com um problema no fígado, seja o que for. Você diz, Deus, o Espírito Santo sabe fazer orações perfeitas, eu não sei orar como convém, mas o Espírito sabe. Romanos 8:26. Então, Senhor, eu peço que o teu Espírito interceda por mim. Amém? Você ora. E muitas vezes, no primeiro dia ou segundo dia, vai acontecer até uma batalha espiritual. Quando você orar no Espírito, não desista. Por isso a Bíblia fala perseverar, continue orando. E o que vai acontecer é o seguinte, a batalha vai começar e vai ser contra os poderes das trevas e não contra Deus. Deus deseja isso. E fica alegre, amém? Ele quer que o seu povo desfruta de todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz por você. Amém? E Deus não é o problema, a sua luta é contra os poderes das trevas, como por exemplo, Daniel quando orou. Demorou 21 dias para a resposta chegar. E o anjo levou a resposta, o anjo Gabriel disse, sabe, 21 dias desde o dia que você começou a orar. Deus ouviu a sua oração e ele respondeu. Então veio um espírito maligno, um principado que me segurou e uma batalha aconteceu. E Daniel na terra continuava orando. Amém? Quando você ora, pense nisso. Deus começa sempre por dentro. Ele começa por dentro, fortalecendo o seu homem interior. Deus começa então por dentro, muito antes do benefício se manifestar exteriormente. E olha, pode demorar um dia, 2 dias ou mais, continue orando no Espírito. E você vai ser fortalecido por dentro. Amém? Não é só um sentimento, mas é saber que você é fortalecido por dentro. Eu não sei quanto tempo dura para cada indivíduo, isso varia. Quando você ora, pode ser um dia, ou até algumas horas. Mas geralmente demora um tempo. Amém? Não desista, ore no Espírito então. Vai chegar um momento que você vai sentir. Nos primeiros dias talvez não, mas de repente vem para a dimensão da alma, sua alma, que é onde estão os seus sentimentos, a sua mente. Você começa a ver tudo. Quando você abre a Bíblia, você vê coisas que não tinha visto antes. Você ouve coisas e você também percebe que a sua mente está mais clara. Porque às vezes parece que está bloqueada. Mente bloqueada. Isso vai embora, de repente os seus pensamentos ficam mais claros. Amém? E então você começa a fazer certos raciocínios e começa a expressar coisas que você talvez tinha dificuldade para falar.
E de repente, você vai perceber que a sua mente está em paz e os seus sentimentos vão receber também um efeito tranquilizador nos seus sentimentos. Amém? Você fica mais calmo. A sua postura muda, sabe? Você fica mais tranquilo. Amém? Você finalmente descansa. E às vezes é isso que está impedindo a cura. Estamos cansados. E eu creio que só depois disso a manifestação vai acontecer no seu corpo. Amém? É isso que tenho experimentado muitas vezes. Porque demora um pouco. Muitas vezes as pessoas não percebem que, quando elas recebem a cura, se esquecem de como começou. Amém? Começam a se sentir melhor e então esquecem que foi quando começaram a orar em línguas 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, ou 4 dias atrás. Eles esquecem de tudo isso. E a manifestação vem, mas na noite anterior tomaram um remédio especial e acham que foi aquele remédio. Quando na verdade foi a oração, amém, se manifestando, mas porque a manifestação demorou, se esquecem. Mas olha, isso é tão lindo, você está entendendo isso? Amém, filho de Deus, essa é uma arma maravilhosa que Deus está nos dando. Você tem um filho rebelde, não sabe como lidar com aquela criança, aquele seu filho está te dando muita dor de cabeça, o Espírito Santo sabe como orar por ele. O Espírito Santo ama o seu filho muito mais do que você o ama. E você ora, Senhor, estou orando pelo meu filho, talvez um filho adulto ou marido, amém, que também é uma criança. Você ora por ele, amém, não murmure contra ele. O que a reclamação está fazendo? Hã? Amém? Ore por ele. Amém? Reclamar é se colocar debaixo da lei confiando nos seus esforços. Deixe-me falar sobre a oração. A oração está na dimensão da graça, porque orar é confiar que Deus vai fazer a obra. Na oração você descansa e você ora pedindo para Deus fazer algo, e isso na verdade é graça. Amém? É por isso que debaixo da lei, nos 10 mandamentos, não existe nenhuma ordem como orarás. Por quê? Porque tudo está falando, na verdade, do esforço humano. Não matarás, não mentirás, não cobiçarás. Não diz, creia em Deus e ore. Confia em Deus e ore. Amém? Só na graça. Quando está sob a graça, quanto mais você ora e está mais debaixo da graça, amém, você está vivendo realmente sob a graça. Glória a Deus. Aleluia. E você ora pelo seu filho dizendo, Espírito Santo, tu sabes orar pelo meu filho, ou pelo meu marido, ou pela minha esposa. Eu libero isso agora em nome de Jesus. E confie no Senhor, às vezes fica mais intenso. Você e o seu marido talvez vão até brigar mais porque é uma batalha, não desista. Quando isso acontecer, se encoraje. Amém? Você sabe que é uma batalha e o diabo fica desesperado, sabe como a Bíblia diz, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Amém? Ele foge, o inimigo sabe que foi derrotado. Amém? Porque é a espada do Espírito. Ele não tem resposta para ela quando você a usa. Amém? Orando no Espírito. Aleluia. Amém? E ainda tem uma montanha na sua frente, de acordo com Isaías 41, Deus fez de ti um trilho novo, os montes trilharás e moerás. Mas preste atenção que demora tempo. Para moer a montanha, você vai ao redor, e ao redor da montanha, como trilhar aquele grão, você vai ao redor e você move o grão que está debaixo, você ora no Espírito, moendo o grão, moendo aquela montanha. Não é como em Marcos 11, que quando você fala com a montanha, ela se move, amém? Mas é trilhar pouco a pouco, amém? Pedaço por pedaço, até os outeiros se tornarem como uma pragana. O monte se torna um outeiro e depois uma pragana. Sabe o que é isso? Quando o trilho separa o grão da sua casca, a parte daquela semente, que é o grão que você pode comer, amém? O que fica é a casca, que fica lá embaixo, amém? Só sobra a casca. E o próximo passo é esse: tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. O que é isso? Olha essa foto aqui. Depois que o grão é separado da casca, ok? Olha isso. Ele faz assim, ele pega um rastelo, dá pra ver? Parece um tridente, certo? Era feito de madeira. E ele faz assim, depois de trilhar, vem o padejar. Não é o contrário. Padeja sempre depois de trilhar. Ele padeja aquilo pegando o rastelo, e o que acontece é que o grão foi separado da sua casca, mas os dois ainda estão no chão. E isso acontece geralmente em cima de uma grande montanha, em um grande monte, onde o vento está sempre soprando. Amém? Com muita força, glória a Deus. Era num lugar alto, como a eira de Araúna, quando Davi viu o anjo, lembra disso? Era o Monte Moriá, originalmente onde estava o Templo de Salomão, que era aquela eira de Araúna. Amém? O Jebuseu.
ele tinha uma eira. Uma eira era um lugar alto para aproveitar o vento e faziam assim: pegavam aquele rastelo e enfiavam naquele monte que tinha sido esmagado, certo? Onde o trilho tinha separado o grão da casca e tinha muita casca ali. Como então se livrar daquela casca? Seria muito trabalho pegar um por um. Então pegavam aquele rastelo e o vento soprando, eles checavam o vento para não cair aquilo tudo no seu olho. Eles iam na direção do vento, flua com o vento, meu amigo. E eles então jogavam aquilo no ar e o vento levava então a casca. Sabe por quê? O grão é mais pesado do que a casca. A Bíblia diz no Salmo 1, não são assim os ímpios. Aqui diz que somos como árvores plantadas junto aos ribeiros, tudo que fizermos prosperará, mas olha o próximo verso. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, aquele homem jogava tudo no ar, amém? Ele jogava para cima, então o vento levava a casca é leve, mas o grão descia, e quanto mais faziam isso, mais o chão ficava cheio de grãos. Aleluia! Aleluia! Você sabe o que está fazendo com o monte enquanto ora no Espírito? Primeiro você o trilha, pouco a pouco, com muito tempo. Amém? Você vai em voltas, andando em redor, amém? Que é o nome Galileia, andar ao redor, como as escadas caracóis que Deus falou. Deus nos deu esta palavra. No começo deste ano, Deus nos deu essa palavra. Não sabemos o que vai acontecer no final, mas estando dando um passo de cada vez. Amém? Orando no Espírito, caminhando ao redor, amém? E não estou falando que você tem que fazer isso no seu quarto, ok? Como eu fiz preparando essa mensagem, mas você pode fazer o dia inteiro no seu trabalho, onde você estiver indo, até mesmo no shopping. Amém? Até cozinhando, ore no Espírito. É como se você estivesse subindo as escadas, amém? Você ora e você está separando o grão da sua casca. Então, continue orando e o vento do Espírito vai levar embora toda a moinha. Amém? Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia, estou tão alegre. Meu amigo, você diz, Pastor Príncipe, por que você acha que este novo trilho é, na verdade, orar no Espírito? Bem, vamos ver em Isaías 41, fala de duas bocas, certo? Duas bocas. Se você olhar no Salmo 149, te diz claramente: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de dois fios nas suas mãos, é parte da arma de Deus. Essa expressão espada de dois fios é a mesma palavra que lemos anteriormente em Isaías 41, quando fala dos trilhos novos, a mesma palavra em hebraico, duas bocas. Eu orei ao Senhor dizendo, Senhor, fala comigo e me dá uma confirmação, além de qualquer dúvida. Eu sei que esse trilho novo, eu sei que é orar no Espírito, e eu preciso de uma confirmação. E a palavra boca dupla, o Senhor me mostrou da seguinte maneira. O Senhor falou assim comigo. Certa noite, eu acordei, isso foi mais ou menos no meio da noite. Na verdade, foi de manhã, ok? Mas eu queria dormir ainda um pouco mais. Mas acordei, no meio do meu sono, e escutei o seguinte: línguas repartidas. Línguas repartidas. Eu entendi. Amém. No dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Amém. Veio do céu um som como de um vento veemente e encheu toda a casa em que estavam assentados. E a Bíblia diz assim: foram vistas por eles línguas repartidas nessa versão. Foi o que eu ouvi. Mas em uma outra versão diz línguas divididas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, repartidas ou divididas, línguas duplas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Quando ouvi isso, foi uma confirmação. Eu tinha perdido ao Senhor e o Senhor então me deu essa resposta no meio do meu sono. Certo, eu ouvi línguas repartidas como os pés repartidos de animais, de unhas divididas, certo, em duas. Línguas divididas. E aqui quer dizer dividida em duas. Aqui diz repartidas na versão que lemos. E olha, amigo, é dividido em duas. A língua como duas bocas, como uma espada de dois fios. Aleluia! Uma espada de dois fios. Isso te faz lembrar também de Hebreus 4:12. E esse texto nos fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fala que é mais penetrante do que espada de dois gumes, e nós sabemos que o Novo Testamento está em grego, porque aqui é o Novo Testamento, e aqui está dizendo espada de dois gumes, que é uma palavra só, distomos. Distomos. Olha, a palavra di, quer dizer
Dividido. Dois. Como diz, divisão. Quer dizer em dois. Também dicotomia em português, certo? Tudo isso vem do grego. Dei quer dizer dividir. Dicotomia. Distomós, se separar os dois, distomós. Stomós é a palavra grega para boca. Literalmente boca. Estomós é boca. Então aqui é duas bocas, aleluia. Olha bem isso, aleluia. Diga agora, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Duas bocas, a palavra de Deus é uma espada de duas bocas, aleluia. Amém? Olha, eu não estou dizendo que também não é a palavra de Deus escrita e tudo mais, mas é a palavra de Deus mais quando nós oramos no Espírito. E ainda diz, penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha, algumas vezes nos perguntamos, isso sou eu, a alma, ou é o Espírito Santo falando? Quando você pergunta isso foi eu, ou quer dizer a sua alma? Ou foi o Espírito Santo, que é o Espírito? Mas quando você ora no Espírito, você tem uma sensibilidade para saber se é você ou o Espírito. Te dá o discernimento para saber dividir o Espírito e a alma. É muito difícil dividir a alma do Espírito. Não sabemos onde um começa e o outro termina. É muito difícil, não sabemos. Mas orando no Espírito, ficamos sensíveis para saber o que é você ou o que é Deus. Quando você fala. Amém? E não somente isso, mas diz, penetra também as juntas e medulas. Eu estudei um pouco para aprender a importância das juntas. E olha bem, não dá para enfatizar direito a importância das juntas, especialmente quando envelhecemos. Amém? Quando tem problema nas juntas, não consegue caminhar nem andar, a habilidade de ficar em pé depende totalmente das juntas. Olha, quando você ora no Espírito, isso até toca a sua junta e também medulas. E quando fala de medulas, é muito importante entender que a medula óssea é muito importante para a imunidade, porque é na medula óssea onde todas as células são, na verdade, criadas. Todas as células, troncos. E isso então se torna muito importante para o sistema imunológico. E o Espírito de Deus é capaz de penetrar até a medula óssea e melhorar o seu sistema de defesa, sua imunidade. Deus pode melhorar a sua imunidade, amém? Então orar no Espírito é vida, é poderoso como a palavra de Deus. Na verdade, como nós vemos em Efésios 6, da armadura de Deus, está ligado ao orar no Espírito. E não é só um rema, mas é o rema quando você ora no Espírito. Aleluia! Amém! Fiquei alegre com essa pregação. Posso falar um pouco mais? Eu ainda tenho mais. Amém? Isso vem de uma revelação, vou falar de novo, sabe, do Antigo Testamento, quando diz, vamos dizer que o homem tinha duas mulheres. Uma mulher era amada, a outra nem tanto naqueles dias. E quando se tratava da herança, amém? O filho da primeira esposa, mesmo sendo rejeitada, certo? Aquele filho recebia a porção dobrada. Deuteronômio 21 fala assim, vamos ler este texto. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele, porção dobrada para ele. Sabe o que eu descobri sobre essa questão da porção dobrada? Meu amigo, aqui diz Shenaim pé, quer dizer duas bocas. Aleluia, porção dobrada é duas bocas. Aleluia, entendeu isso? Amém. Por isso, Eude, aquele homem no livro de Juízes, um homem de Deus, pegou uma espada de dois gumes e matou o inimigo de Israel, Eglon, que era um homem muito grande. E a Bíblia diz que a espada entrou e cumpriu o propósito, aleluia. Duas bocas. Você se lembra de Eliseu? Elias estava prestes a ser arrebatado, amém? E Eliseu sabia disso, que o tempo para Elias ser arrebatado chegava. E Elias disse então para Eliseu, o que tu queres de mim? Eliseu respondeu assim, pede-me o que queres que te faça. Elias disse para Eliseu, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção, o quê? Porção o quê? Dobrada de teu espírito sobre mim. Sabe o que diz no hebraico? Quando eu descobri isso, olha, eu fiquei tão emocionado nos meus estudos, eu fiquei tão alegre. Amém? Anos atrás, quando Deus revelou isso para mim, eu fiquei tão alegre, fiquei esperando o dia para pregar isso, e eu não preguei, até o Espírito Santo me dar a ordem. Que é hoje. Amém? A palavra ali é duas bocas. Aleluia! Peço-te que duas bocas do teu Espírito sejam sobre mim. Amém? E disse, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti,
Assim se te fará, senão não se fará. Escute, amigo, essa era uma figura das línguas que seriam liberadas nos dias de hoje. Não que Eliseu recebeu o orar em línguas, mas a ideia da porção dobrada Deus escondeu ali para podermos descobrir que a porção dobrada de tudo que recebemos, como primogênito, que recebia isso, a porção dobrada é duas bocas. Por que Deus fez assim? É porque Deus quer que valorizemos este dom muito, mas hoje nós até desprezamos este dom em nossas igrejas no mundo. Sabemos que é um dom, alguém até fala que já passou. Ah, não é tão importante. Se você quiser orar em línguas hoje, você pode, mas não o valorizamos como Deus valoriza. Deus o valoriza como uma porção dobrada, como a herança do primogênito. Você tem a herança da primogenitura? É uma herança de duas bocas. Vamos voltar a Hebreus 4:12. Eu estou tão alegre, mas eu acho que eu tenho que terminar. Então vamos chegar à nossa conclusão neste texto aqui. Então olha isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que é a palavra distomos. Separamos as palavras de, que é para dois, e estomos que eu falei agora é para boca, literalmente, distomos. Agora, pense na palavra estomos. Te faz lembrar algo? Sim. A palavra estomos, grego para boca, é também a palavra estomos, de onde tiramos a palavra, que em português é estoma, de plantas. E estoma de plantas é, na verdade, a boca de uma planta. E onde se encontra o estoma? O estoma é parte da estrutura celular de uma planta. Quando olha no microscópio, dá para ver o estoma. Parece com lábios, parece com a boca. Amém? E o estoma, então, abre para permitir a troca de dióxido de carbono e água entre a planta e a atmosfera. Ok? E quando o estômago se abre, acontece essa troca. Olha, recentemente eles estavam estudando isso. O estômago, a boca da planta, literalmente da palavra estômos. Dístomos, di quer dizer dois. Duas bocas. Estudavam sobre plantas que recentemente descobriram em uma selva que crescem verdes e bem fortes e grandes, árvores grandes, mas quando pegam uma semente e plantam, até mesmo perto de uma grande cidade, algo assim, e eles fizeram isso. Em um ambiente controlado, eles descobriram que essas árvores não cresciam tanto como aquelas da floresta, aquelas que estavam na selva. Com todos os ingredientes iguais, colocavam num ambiente controlado e davam todos os tipos de gases necessários, como dióxido de carbono para a troca também com a água. Amém? E muita luz do sol também para elas. Mas tentaram todas essas coisas iguais, mas estava faltando. Porque quando colocaram elas num ambiente controlado, essas árvores não cresciam tanto quando cresciam quando estavam na floresta. Finalmente descobriram o que estava faltando. Sabe o que era? O som da floresta, o som da selva, o som dos grilos, dos animais e até do vento que soprava. Sons únicos que só se encontram na floresta, que não existe num ambiente controlado. E aqueles sons eles viram que tem um efeito e abrem o estômago, a boca das plantas. E a troca então acontece. Quero te dizer, amigo, que Deus está nos ensinando que o som de orar em línguas, o som de orar no Espírito, vai fazer o homem interior se abrir para tudo que Deus tem para nós e recebermos os dons do Espírito e receber a unção da porção dobrada que Eliseu pediu para Elias. Amém? E viu que a porção dobrada veio sobre ele quando ele viu Elias subir. E olha bem o que Eliseu disse para Elias. Vamos ler isso. Amém? E Elias disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes, também levou a capa de Elias. Escute bem, essa é uma figura do dia de Pentecostes, amém? Quando viram Jesus subir, amém? Se você ver Jesus subir, se você ver o Senhor subir, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre você. A única razão por que o Espírito veio. Lembra que em João 7 diz que o Espírito Santo não havia sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.
E no livro de Atos, então, diz: porque o Pai tinha glorificado a Jesus, ele derramou o Espírito Santo. A razão por que recebemos o Espírito Santo é porque Jesus já foi glorificado. Amém? E foi isso que Elias disse para Eliseu: se me vires subir, se você não me ver enquanto eu subir, você não recebe. Coisa difícil pedisse. O que acontece conosco? Vemos Jesus glorificado e então começamos a falar em línguas. Dizemos: meu pai, exatamente como aconteceu com Eliseu. Ele disse: meu pai. Eli, Eli, foi o que Jesus clamou na cruz. Eli é meu Deus, e nós podemos dizer: Avi, Avi, meu pai, meu pai. E a Bíblia diz que você só pode falar meu pai porque o Espírito do seu Filho está em você. Por isso clamamos Abba Pai. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus derramou do Espírito do seu Filho sobre nós e clamamos Abba, Pai. Abba, Avi é meu pai. Aleluia, aleluia. Amigo, esta é a sua porção dobrada, o direito da primogenitura. Não a despreze. Ela é uma dádiva da graça. É um dom que eu digo que ilumina todos os outros dons, como a menora, que tem 9 hastes. A menorá é um candelabro de 9 hastes. Sabe o que fazem? Eles pegam uma do meio, a haste, amém? Para acender o resto. Usam a vela do meio. A Bíblia diz que os dons se manifestam de acordo com a vontade do Espírito. E sabe de uma coisa? Só tem um dom que você pode manifestar quando você quer. Você pode orar em línguas o tempo todo. É como pegar a vela do meio, orar no Espírito, e acender a palavra da sabedoria, acender a palavra do conhecimento, e acender todos os 9 dons do Espírito. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amigo, essa é a sua herança. Quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles. O meu Espírito que está sobre ti e a minha palavra que está na tua boca não se desviarão. É a aliança de Deus, a nova aliança conosco. Tem essas características, o Espírito sobre nós, e a sua palavra não se desvia da nossa boca. Escute isso, amigo. Eu já vou terminar. O que era a lei no antigo é o Espírito agora no novo. Quando Deus deu a lei, qual era a festa? A festa de Pentecostes, a primeira festa. O Pentecostes, Shavuot. Os rabinos, judeus podem falar isso. O primeiro Pentecostes. Eles celebram o dia em que a lei foi dada em qual monte? O Monte Sinai. O que aconteceu? 3.000 pessoas morreram. Então, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, no novo, o que aconteceu? Deus deu o Espírito, não a lei. Celebramos o Pentecostes no dia que o Espírito foi dado. E qual montanha foi essa? Monte Sião. Amém, o Monte da Graça. O que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas. Lá 3.000 pessoas morreram. Aqui 3.000 foram salvas. Então o que era a lei, agora é o Espírito. Isso muda até como interpretamos a Bíblia. Olhando para o Antigo com olhos do Novo, interpretamos tudo com as lentes da graça. Ainda estudamos o Antigo, mas quando vemos versos como Josué 1:8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte de onde? Da tua boca. Muito parecido com Isaías 59. Vamos ler isso de novo? As minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca. A mesma coisa. Mas qual é a lei agora? Qual era a lei em Josué 1:8? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Podemos trocar para essas palavras. Livros são palavras, as palavras não se desviarão da tua boca, ou literalmente, meditar, que na verdade é a palavra H, que é a palavra sussurrar. Sussurrar de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, às vezes, nós erramos quando falamos assim deste verso. Temos que cumprir Josué 1:8, não apartar o livro da lei, mas eles meditam nos seus intestinos. Do Shelamim ou da oferta pacífica, você deve sacrificar assim. Eles meditavam nessas coisas, ou seja, o livro da lei, ou seja, as palavras da lei, eles sussurravam de dia e de noite, para que eles então prosperassem nos seus caminhos e serem bem-sucedidos. Mas hoje, nós, as pessoas da nova aliança, pegamos essas palavras e falamos que as palavras do Espírito, como em Isaías 59, não se desviarão da nossa boca. Quanto mais oramos no Espírito, fazemos o nosso caminho prosperar e seremos bem-sucedidos.
Aleluia! Amém? Nós não tentamos cumprir a lei. Isso traz a maldição. Amém? Nós oramos no Espírito. Não se preocupe com santidade. Isso vai se cumprir em nós. Não se preocupe com poder. Vai se manifestar em nós. E nem com resultados. Amém? Você vai fazer que os montes sejam outeiros, os outeiros como uma pragana, que o vento vai espalhar. Amém? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E o Salmo número 1. Vamos terminar com ele, ok? Diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores, mas o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor, e na sua lei diz o quê? A mesma palavra em hebraico, como em Josué 1:8. Ele medita, que no hebraico é hagar, sussurrar. Na sua lei sussurra de dia e de noite. Mas hoje, quando olhamos para este verso, pelas lentes da graça, dizemos, no Espírito, nós oramos no Espírito, ok? Dia e noite. E o que vai acontecer? Seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, quer dizer que você vai permanecer jovem para sempre, porque as suas folhas serão sempre verdes. Amém? Glória a Deus, o seu estômago estará aberto para receber e para trocar, aleluia. E tudo quanto fizer, aleluia, eu amo isso, tudo quanto fizer, prosperará. Você não será como a pessoa do próximo verso, que são como a moinha que o vento espalha. Olha o verso 3. Tudo quanto fizer, prosperará. Orando no Espírito. Amém? Você vai ser bem-sucedido. O seu caminho vai prosperar. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A ideia de águas ali, na verdade, fala de rios, é o Espírito Santo. Como Deus ocultou tudo isso no Antigo Testamento. E mais uma vez, eles não oravam no Espírito no Antigo Testamento. Não me interprete mal, mas podemos aprender sobre meditar. Eu tenho uma série que eu ensino sobre meditar, que eu tirei de Josué 1:8 e também do Salmo 1, especialmente. A verdade sobre o meditar ainda está lá. E como eu digo, quando vemos a lei, temos que mudar, pois temos o Espírito. Quando diz que você tem que cumprir a lei, todos os mandamentos, todas as leis, e as bênçãos virão sobre você, e você vê a lei, você troca pelo Espírito. O que era a lei no Antigo Testamento agora é o Espírito. Não é cumprir a lei e toda a parte dela, mas seguir o Espírito. Uma pessoa divina que seguimos. E quando você segue o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Ele sempre glorifica Jesus. E tudo na sua vida vai glorificar a Jesus, porque tudo que ele faz glorifica Jesus. Ele não vai te glorificar, ok? Ele não glorifica o homem. Ele sempre glorifica Jesus. Sabe como vai acabar essa pandemia? Vai glorificar a Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar no Espírito. E quando você ora no Espírito, isso vai além da oração. Não quero dizer que você não deve orar. Ore sempre, mas ore no Espírito também, depois com entendimento. Depois. Quando você ora no Espírito, como Paulo disse, quando você fala 5 palavras, as 5 palavras vão estar grávidas, com poder, com autoridade. Amém? Essas 5 palavras vão estar ungidas, vão ser Espírito em vida. Essas 5 palavras vão ser mais poderosas do que 1000 palavras em línguas. Quando você falar, aleluia, obrigado Jesus, amém, 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 glória ao nome de Jesus. Alguns estão assistindo e dizendo, Pastor Prince, ore por mim para que eu receba esse dom, ou você somente está dizendo, eu quero mais do Espírito Santo. Amém? Você pode estar sempre sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Você não pode não ter mais. Amém? Ficar estático, sabe? Você pode sempre ter mais. Você pode ter mais. Você não pode dizer, Pastor Prince, eu recebi o Espírito Santo e falei em línguas uma certa vez. Não. É um processo contínuo. Amém? Continue orando no Espírito. Glória a Deus. Continue sempre orando no Espírito. E você vai usar a espada. Amém? Você vai fazer com que a glória do Senhor brilhe sobre você. Amém? Amém? E as pessoas verão e serão atraídas a Jesus. Eles vão a você, mas não por você, eles vão até Jesus, à busca de luz, que está brilhando em você. E quando você orar no Espírito, os dons do Espírito vão fluir. Amém? E não somente isso, mas também o seu andar no direito de primogenitura, sua herança. A herança do primogênito. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você. Mas escute isso. Quando alguém pede para orar em línguas, para falar em novas línguas, elas esperam que o poder de Deus tome posse delas. Olha, Deus não faz assim. Isso, de fato, é o que um espírito maligno faz. Ele faz isso com alguém, ele toma posse de uma pessoa. Deus não toma posse de ninguém, ele quer cooperação. Amém? Por isso diz, se você for guiado pelo Espírito, o que é isso? Se eu guio o meu filho e ele não quer ser guiado, ele não pode ser guiado.
É uma cooperação. Amém? Como uma dança. Amém? Quando você dança e o Senhor está te guiando nesta dança, Ele lidera e você segue. Irmãs, isso é submissão, é somente seguir. Amém? O líder é seguir sem resistir, porque Deus quer a sua cooperação. Ou seja, quando eu oro por você, você deve demonstrar sua fé falando. Não deixe a sua mente falar que isso é besteira, mas fale. É um discurso elevado. Amém? A Bíblia fala isso. É um discurso elevado. Amém? E é uma oração que o Espírito Santo está fazendo diante de Deus e ele não pode fazer uma oração qualquer, uma oração sem nenhum poder, uma oração sem nenhum valor. Ele fala palavras cheias de poder e o Pai se agrada disso, o som que ele emite, e faz com que as árvores cresçam verdes e fortes. As folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. É o som do céu, amém? Então creia nisso e abra sua boca pela fé. Então agora mesmo, em nome de Jesus, aonde você estiver, creia que quando pedir pelo Espírito Santo, você não vai receber nenhum outro Espírito, amém? Diga, Pai, em nome de Jesus, eu recebo agora mesmo o batismo com o Espírito Santo. Amém. Com evidência de falar na linguagem celestial. Em nome de Jesus. Agora, amigo, ser cheio do Espírito Santo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a orar no Espírito, amém? Abra sua boca e faça assim. Isso, ore no Espírito. Deus não toma posse de ninguém. Amém, eu estou orando, mas eu posso parar agora e posso começar de novo. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, um cavalheiro, ele precisa da sua cooperação. Ele te dá as palavras e você fala. Desliga a sua mente, a sua lógica por um tempo e deixa o Espírito Santo te guiar. Que a sua mente agora seja submissa ao Espírito, ok? Não deixa a mente dominar, ok? A mente, quando domina, pode causar problemas. Tem problema que é porque a mente domina. Isso, ore no Espírito. Agora cante no Espírito. Lindo, glória ao nome de Jesus. Viu? Você pode parar a qualquer hora, você pode começar a qualquer hora, você pode aumentar o volume. Quando tem alguém, você fala bem baixo, sussurrando, meditando. Como aprendemos agora, meditar é sussurrar. Mas em vez do livro da lei, são as palavras do Espírito. E o seu caminho vai prosperar, e você será bem-sucedido. Amém. Pai, em nome de Jesus, agora mesmo, se tem alguma pessoa que está ferida, seja no seu corpo, ou talvez na sua mente, ou talvez uma dor de cabeça que já está durando alguns dias, e você está com algum problema, uma parte do seu corpo que está até com vergonha de colocar a sua mão ali, coloque a mão na cabeça agora, ok? Mas agora mesmo, coloque a mão no lugar do problema, seja o coração, o seu fígado, ou o estômago, seja o que for. Coloque a mão, ou coloque na sua cabeça agora mesmo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus Pai, pela cura. E te agradeço, Pai, por teu amor, por todos que estão assistindo agora, que não é uma coincidência, que eles estão assistindo, eu sei que tu os ama, e por isso eles estão assistindo agora. E eu te agradeço por isso, Pai, eu te agradeço, Senhor, glória ao nome de Jesus. Agora mesmo, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, saia dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, ser curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Comece a fazer aquilo que você não podia fazer. Amém. Não dava para mexer o ombro? Mexa o ombro agora. Não dava para mexer alguém que tem um problema no seu ombro direito, bem no alto? Mexa agora em nome de Jesus. Se você não podia mexer o seu joelho até o alto, levante o seu joelho agora em nome de Jesus. Fique em pé. Amém. Alguém com um problema nas suas vértebras, isso está te ferindo, principalmente quando você dorme. Agora mesmo, em nome de Jesus, se encurve, faça isso. Mexa-se agora para você sentir a dor. Comece a mexer dessa maneira, amém? Amém. Olha, pela fé, que exige um ato, amém? Você tem que demonstrar a sua fé. Comece a se mexer agora. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu vejo o Senhor acabando com um tumor agora. E ele está encolhendo e vai desaparecer, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, amém. Eu vejo artérias, eu vejo o seu coração agora. E eu vejo que essas artérias estão bloqueadas perto do seu coração e eu vejo agora elas estão sendo desbloqueadas.
e o sangue começa a fluir. Deus está curando o seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eu escuto este verso. Espere no Senhor. E ele vai fortalecer o seu coração. Literalmente, pensamos que isso é só espiritual, mas é literal também. Ele fortalece o seu coração. Ele está te dando um coração novo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Você está sentindo poder. Você está sentindo energia. É você. Amém. Em nome de Jesus. Volte ao doutor e verifique isso. Por favor, nos escreva. Conte tudo para nós. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. O Senhor ainda está curando. Agora mesmo, receba sua cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo tipo, amém? E eu não quero mencionar nenhuma cura agora específica, porque o Senhor está fazendo todo tipo de cura. Só receba isso. Amém. Quando você engolia, você sentia dor, mas engula agora. Jesus está te curando, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Sim. Dor no cóccix está indo embora agora. Você vai se assentar e não vai sentir dor em nome de Jesus. Você sentia essa dor, mas não vai sentir mais em nome de Jesus. Isso ia e vinha na sua vida constantemente, mas acaba agora em nome de Jesus. Você pode se assentar agora e você não vai sentir dor em nome de Jesus, porque Deus está te dando um osso novo agora no seu cóccix. Glória ao nome de Jesus. O Senhor está reparando, curando, restaurando. Problema no olho, o Senhor está curando agora. Problema no olho que não consegue parar. O Senhor está limpando os seus olhos agora, amém? Você vê algumas coisas nos seus olhos, Deus está te curando agora. Deus está curando cataratas. Deus está curando também de olhos que lacrimejam. E também quem tem olhos secos, Deus está curando agora todo tipo de problema nos olhos. Receba em nome de Jesus. Um milagre ou uma dádiva de Deus não é algo que você conquista. É só receber. Amém? Se eu te dou um presente e você diz, sabe, quanto custou isso, Pastor Prince? Isso vai me desagradar. Amém? E se você falar, Pastor Prince, eu não mereço e ainda não pegou o presente? Você diz, pastor, eu não mereço e nem pega o presente. A melhor resposta, humilde, verdadeira humildade é, obrigado, Senhor. E você pega. Então pegue agora em nome de Jesus. Receba este renovar da mocidade, força e saúde. Agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Comece a planejar e comece a exercitar como se você não tivesse o problema. Amém? Se você não tem saído para caminhar por causa de problemas nos joelhos, comece a caminhar agora em nome de Jesus. Não fique com medo, comece a caminhar. E caminhe dizendo, Senhor, eu te agradeço pelos meus joelhos. Te agradeço porque eles são saudáveis. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Olha, ore no Espírito também. Amém? Comece a orar no Espírito por essa área do seu corpo. Diga, Senhor, tu sabes orar melhor do que eu sobre esse problema. Eu libero, Senhor, em nome de Jesus. E ore por isso. Como eu disse, talvez vai demorar alguns dias, mas escute essa mensagem de novo. Para receber tudo o que Deus tem falado e ouvir a palavra rema dentro das palavras que eu falei hoje. Que é toda para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e eu sei que você quer aceitar, eu sei que você deseja ser essa pessoa da nova aliança. Amém? Aquele para quem Deus quer dar todas essas coisas que eu falei agora mesmo. Amém, amigo? Creia no Senhor Jesus Cristo. E com isso eu digo, creia que naquela cruz Jesus morreu pelos seus pecados. Creia que no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Porque tudo que ele fez na cruz foi eficaz. Amém? Deus honrou o que ele fez. E Deus que é santo, 3 vezes santo, que não vive dando desculpas. Ele não dá desculpas, mas ele perdoa. E foi o que ele fez pela cruz de Jesus Cristo. E porque ele já perdoou, ele não vai ficar lembrando dos pecados. Deus não lida com você de acordo com seus pecados, amém? Você só tem que crer agora mesmo naquilo que Jesus fez. Eu vou te ajudar. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o teu Filho, meu Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E os meus pecados foram perdoados. Amém? Eu não tenho mais este problema, Senhor, de pecador. Eu agora nasci de novo, sou justo. Amém? Justo pelo sangue de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque tu o ressuscitaste dos mortos, como um testemunho de que os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu nasci de novo. Eu estou num novo reino, Senhor. Não sou mais do reino das trevas, sou uma nova criatura. Me ensina cada vez mais o que pertence a mim. Me ensina cada vez mais sobre Jesus, o teu Filho amado. Amém? Em nome de Jesus. E todo o povo diga...
Amém. Glória a Deus. Estou tão alegre por você, muito alegre por você. Ok, igreja, fique em pé, se puder. Glória ao Senhor. Amém. Levante as mãos, onde você estiver assistindo. Olha, nós somos todos uma igreja. Todas as vezes que eu participo com você, em casa, aos domingos, eu tomo Santa Ceia e imagino que eu estou com todos vocês. Amém. No Espírito, estamos. Essa é a realidade. Amém? Amém. Veja todos nós juntos e juntos recebendo essa bênção. Amém. Que Deus nos ensinou no livro de Números, a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Usando as palavras do sacerdote sobre você, pois Deus disse: colocarei o meu nome sobre eles e os abençoarei. Que o Senhor te abençoe com a sua família nesta semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Que ele resplandeça o seu rosto sobre ti, te proteja com seus amados durante essa semana, até deste Covid-19, de toda infecção, de toda doença, de todo perigo e mal, e do poder do maligno. Que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja a sua entrada e a sua saída, que o Senhor te proteja de todo mal juntamente com a sua família, que o Senhor sorria para você e conceda a você abundância de favor durante essa semana. O favor de Deus vai abrir portas para você e feche as portas que não são boas para você. O favor de Deus está sobre você. Por onde você for, o favor de Deus vai trabalhar por você. Obrigado, Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque aqueles que estão assistindo isso agora, a saúde deles brotará rapidamente, porque o Senhor concede a eles agora. Receba isso. Que o Senhor te abençoe com shalom, plenitude, bem-estar e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga: Amém. You're going to have a great week. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, as a thank you for your support to the ministry, we would like to send you Joseph's brand new book, Hope That Never Fails, along with a special bonus 2-CD sermon. If you are struggling or in a hopeless situation, God wants to impart fresh hope to you today. Based on 8 of Joseph's foundational messages, this book will inspire you to lay hold of every promise God has for you and live life with a confident expectation of God's goodness towards you every day. And for a specific gift, you will also receive this specially curated Hope in Him gift set. Dive deeper into the scriptures with Joseph and learn what Bible hope means for you today. Discover why you can hope against all hope and step into the abundant life that Christ has purchased for you. God is putting right now in your valley a door of hope. His name is Jesus. When you open the door, you'll find life and life more abundantly. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Hey, I'm Joseph Prince. I'm so excited to share with you about Decibel. Decibel is the ministry's online channel specially designed for young adults. We have created bite-sized, grace-based content such as videos, articles, and so much more. We started Decibel as I saw our young people growing up in a world where their values, beliefs, and faith are constantly challenged. I personally hope that it will give them biblical and practical handles to help them navigate their world with God's grace and wisdom. I'm sure you agree that this next generation is too important a missions field for us to neglect. They need to hear the gospel of grace. Thank you for sowing the gospel of grace into this next generation. Your support goes a long way and reaches young people in great need of our Lord Jesus. God bless you.
Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.